Atenção! Esse vídeo é de caráter meramente educativo e informativo. Não faço recomendações de investimentos aqui no canal. A maioria dos militares no Brasil dependem de uma única fonte, o contra-cheque. E isso não é liberdade, é dependência organizada. Agora imagina o seguinte cenário: todo mês, além do seu salário, cai um valor automático na sua conta. Sem escala extra, plantão ou precisar vender algo. Dinheiro pingando enquanto você está de serviço, em instrução ou dormindo. Isso existe. E o nome é fundo imobiliário. Mas presta atenção. Se você entrar sem estratégia, vai virar mais um dizendo que bolsa é cassino. Hoje você vai aprender a operar fundos imobiliários com mentalidade militar, entendendo o terreno, avaliando o risco, montando posição e pensando no longo prazo. Porque estabilidade você já tem. Agora está na hora de construir independência. Agora vamos começar do zero. Fundo imobiliário é, basicamente, uma forma de você investir em imóveis sem precisar comprar um imóvel inteiro. Imagina o seguinte: um galpão logístico alugado para uma grande empresa. Esse galpão pode valer 100 milhões de reais. Você, sozinho, não compraria isso. Mas um fundo imobiliário pega esse galpão, divide ele em milhares de pequenas partes e vende essas partes na bolsa. Cada parte é chamada de cota. Quando você compra uma cota, você está comprando um pedacinho daquele patrimônio. Você vira sócio daquele empreendimento. Mas diferente de comprar um imóvel físico, você não precisa dar entrada, lidar com cartório, resolver problema de inquilino, entre outros. Aqui você é investidor, não administrador. E aqui está o ponto que o iniciante precisa entender. O fundo é gerido por uma equipe profissional. Existe um gestor, existe um administrador, existe auditoria, existe regulamentação da CVM, ou seja, não é algo informal, é estruturado e regulado. Essas cotas são negociadas na Bolsa de Valores, igual ações. Você pode comprar e vender pelo aplicativo da sua corretora. E o valor de uma cota pode ser R$ 80, R$ 100, R$ 120. Ou seja, você consegue começar com pouco dinheiro. Agora vem a parte mais importante. O fundo compra imóveis ou títulos imobiliários, aluga esses imóveis, recebe os aluguéis e distribui o lucro entre os cotistas. Se você tem 10 cotas, recebe proporcionalmente. Se tem 100, recebe mais. É simples assim. Você participa do mercado imobiliário sem precisar ser dono direto de um imóvel. E isso resolve dois grandes problemas do investidor iniciante. Primeiro, você consegue diversificar. Com pouco dinheiro, pode investir em vários imóveis diferentes. Segundo, você tem liquidez. Se precisar vender, é muito mais fácil vender uma cota na bolsa do que vender um apartamento. Então, resumindo de forma clara, fundo imobiliário é um jeito inteligente de investir em imóveis, receber renda mensal com pouco capital inicial, sem dor de cabeça operacional. Mas guarda isso, apesar de envolver imóveis, ele é negociado na bolsa. E tudo que está na bolsa oscila. É investimento, não é poupança. E entender isso desde o começo já te coloca à frente da maioria. Agora que você já entendeu o que é um fundo imobiliário, vamos entender de onde vem o dinheiro que cai na sua conta. Porque não é mágica, é fluxo de caixa. Vamos usar um exemplo simples. Imagina um fundo que possui 10 galpões logísticos alugados para grandes empresas. Essas empresas pagam aluguel todo mês para usar esses galpões. Esse dinheiro entra no caixa do fundo. Mas antes de chegar até você, acontece o seguinte: o fundo paga as despesas, taxa de administração, manutenção, seguros e eventuais custos operacionais. Depois de pagar tudo isso, o que sobra é o lucro. E por lei, o fundo precisa distribuir pelo menos 95% desse lucro para os investidores. Ou seja, ele não pode simplesmente guardar o dinheiro. Ele tem obrigação de repassar. Agora presta atenção na mecânica prática. Se o fundo teve lucro suficiente para pagar R$ 1 por cota naquele mês, e você tem 50 cotas, você recebe R$ 50. Simples assim. Quanto mais cotas você tem, maior sua participação naquele fluxo de aluguel. Aqui separa supervisor de executor. Existem basicamente 3 grandes grupos. Fundos de tijolo. Esses investem em imóveis físicos: galpão, shopping, hospital ou laje corporativa. A renda vem principalmente de aluguel. O risco principal aqui é vacância. Imóvel vazio não paga aluguel. Mas quando bem localizado e bem gerido, tendem a gerar renda mais previsível no longo prazo. Fundos de papel. Aqui muda o jogo. Eles não compram imóvel, compram dívida imobiliária. CRI.
Títulos atrelados a CDI ou IPCA. Mas a lógica é a mesma. O fundo recebe receita, desconta custos e distribui o resultado. São mais sensíveis a juros e inflação. Porém, muitas vezes entregam rendimentos mais altos no curto prazo. Fundos híbridos. Misturam estratégias. Um pouco de imóvel, um pouco de papel, fazendo uma diversificação interna. Agora presta atenção. Militar estratégico não escolhe fundo pelo nome bonito, escolhe pelo modelo de negócio. Agora deixa eu ajustar uma expectativa importante do iniciante. Essa renda não é fixa, ela pode variar. Um mês pode pagar R$1,10, outro mês R$9, outro mês R$1,05, porque depende da performance dos ativos. E aqui entra a maturidade de investidor. Fundo imobiliário não é salário extra garantido. É renda variável baseada em ativos reais. Mas no longo prazo, fundos bem geridos e diversificados tendem a manter consistência de pagamentos. Além disso, a cota pode variar. Muitas vezes o dividendo continua o mesmo, o imóvel continua alugado, mas o preço oscila. Tudo isso porque ela é negociada na bolsa. E na bolsa, o preço é definido por oferta e demanda. Não é o fundo que decide o preço, são os investidores. E existe mais um detalhe para os fundos de tijolo que se chama vacância. Vacância significa imóvel vazio. Se o fundo tem 10 imóveis e 2 estão sem inquilino, ele está com 20% de vacância. E imóvel vazio gera um problema simples: não entra aluguel, e as despesas continuam. Por vezes, um imóvel pode ficar vazio por estratégia. Às vezes, o fundo prefere trocar um contrato antigo por outro mais lucrativo. Assim, a vacância, quando controlada e temporária, faz parte do jogo. Essa parte aqui separa quem investe com estratégia de quem investe por impulso. Comprar fundo imobiliário sem analisar é igual sair para a missão sem briefing. Pode até dar certo, mas você está operando no escuro. Então vamos montar um checklist simples, direto e eficiente. O dividend yield é quanto o fundo paga em relação ao preço da cota. Se a cota custa R$100 e paga R$1 por mês, isso dá R$12 por ano, ou seja, 12% ao ano. Parece ótimo, mas cuidado. Dividend yield alto demais pode significar renda não recorrente, venda de imóvel, ganho extraordinário, fundo descontado por problema, risco maior embutido. Pergunta correta não é: está pagando muito? Pergunta correta é: esse pagamento é sustentável? O preço sobre valor patrimonial. Compara quanto o mercado está pagando versus quanto o patrimônio do fundo vale contabilmente. Quando ele é igual a 1, significa que está negociando pelo valor patrimonial. Menor que 1, pode estar descontado. Maior que 1, o mercado está pagando o prêmio. Mas atenção, desconto só é vantagem se o fundo for bom. Ativo ruim barato continua ruim. A vacância. Já falamos disso. Olhe, o percentual de imóveis vazios, o tempo médio de vacância e a concentração de receita. Imagina depender de apenas um inquilino. Vacância alta e prolongada é alerta. Vacância pontual pode ser ajuste operacional. O tipo de contrato. Contrato típico. Pode ser rescindido com aviso prévio. Contrato atípico. Mais rígido. Multa alta. Maior previsibilidade. Quanto maior a previsibilidade, maior a estabilidade de renda. A qualidade e localização dos ativos. Imóvel bom em localização estratégica tem demanda. Imóvel ruim depende de sorte. Galpão logístico perto de rodovia importante? Ponto positivo. Prédio corporativo em região esvaziada? Cuidado. Imóvel é físico. Localização importa muito. Como é? Diversificação interna. O fundo depende de um único imóvel? Um único inquilino? Um único setor? Se sim, risco maior. Quanto mais pulverizado, menor impacto de um problema isolado. O histórico de dividendos. Não olhe só o último mês, olhe histórico de anos. É consistente? Oscila demais? Já cortou muito dividendo? Consistência vale mais que pico momentâneo. A gestão. Esse ponto é subestimado. Quem é o gestor? Tem histórico sólido? Já passou por crises? Comunica bem com os investidores? Gestão fraca destrói fundo bom. Gestão forte recupera fundo em dificuldade. Agora vamos falar de estratégia real. Fundo imobiliário não é para enriquecer rápido, é para construir renda ao longo da carreira. No início, você não vive de dividendos, você reinveste tudo, porque o objetivo não é ganhar R$200 por mês, é chegar em 3.000, 4.000, 5.000 mensais lá na frente.
e isso leva tempo. Mas lembra do vídeo dos 35 anos? O tempo é multiplicador. Se você usa a estabilidade da carreira militar para construir uma carteira consistente, você cria uma segunda aposentadoria, e isso muda sua postura. Você deixa de trabalhar por necessidade e começa a trabalhar por escolha. Agora os erros clássicos da tropa. Erro número 1. Comprar só pelo maior dividendo. Erro número 2. Colocar todo o dinheiro em um único fundo. Erro número 3. Vender na primeira queda. Erro número 4. Não reinvestir dividendos. Erro número 5. Entrar sem estudar. Aqui não é cassino, é estratégia. Fundos imobiliários são ferramenta, não são milagre. Se você usar com disciplina, pode construir renda passiva sólida ao longo da carreira. Se usar com emoção, vai sair no prejuízo. Você já vive sob hierarquia, já entende planejamento, já sabe cumprir missão mesmo sem motivação. Agora aplique isso no seu dinheiro. A maioria da tropa depende só da reserva remunerada. Os estratégicos constroem renda paralela. Estude, invista, reinvista e construa liberdade. Então, guerreiro, está esperando o quê? Aliste-se na Tropa Farda e Grana. Se inscreva no canal e vamos juntos cumprir a nossa missão. Até porque, missão dada é missão cumprida.